seja bem-vindo a mais um Saúde em Pauta. Hoje estamos aqui para conversarmos com a psicóloga Lenice Pazeto, que tem mais de 26 anos de formada. Como vocês sabem, o Saúde em Pauta é um programa que aborda diversos assuntos relacionados à saúde nas mais variadas especialidades. Especificamente no mês de setembro, estamos dando ênfase à saúde mental pela campanha Setembro Amarelo, que foi criada pela Associação de Psiquiatria Brasileira, juntamente com o Conselho Federal de Medicina. Não vamos falar mais especificamente sobre suicídio, porque o nosso programa anterior, que foi no dia 10 de setembro, no Dia Internacional de Prevenção ao Suicídio, foi inteiramente sobre esse assunto. Hoje nós vamos pedir a Lenice que nos fale um pouco mais geral sobre saúde mental. Lenice, primeiro eu gostaria que tu nos falasses um pouco sobre a tua formação, que eu sei que tu, além de ser psicóloga, tem diversas pós, e depois, de uma forma bem clara para a população, nos deixasse assim, nos desse uma orientação sobre o que é exatamente saúde mental. Bom, então bom dia a todos, agradeço muito o convite por estar aqui e poder falar nesse assunto que é muito importante, né, para a população mundial, para nós seres humanos, e algo tão incapacitante muitas vezes, e as pessoas às vezes com a dificuldade de orientação, elas acabam, né, buscando a pior escolha. Bom, eu vou falar um pouquinho das minhas formações. Então, como psicóloga clínica, eu atuo em consultório, eu tenho uma formação em TCC, Terapia Cognitiva Comportamental, tenho formação em Psicologia Positiva e Terapia dos Esquemas, né? E hoje eu estou numa pós-graduação sobre neurociência aplicada à psicoterapia, que é algo muito apaixonante, algo que eu gosto muito, porque quando a gente entende a biologia do nosso cérebro, da nossa mente, a gente entende muito mais o nosso comportamento. Bom, então respondendo a tua pergunta, o que seria saúde mental hoje? A saúde mental é um estado de equilíbrio, né, da nossa mente e do nosso bem-estar. Então nós precisamos estar bem, saudável, né, mentalmente, com o nosso bem-estar emocional, que são as nossas emoções, os nossos sentimentos, psicologicamente, que a nossa mente, né, que é os nossos pensamentos, nossa memória, nossa concentração, nosso foco, e o social, porque o ambiente ele interfere muito no nosso estado também. E é bem importante também a saúde mental, ela ajuda, né, a lidarmos com os desafios do nosso dia a dia, né? A gente tem a capacidade de lidar com os desafios que eles surgem, a trabalhar de forma produtiva e também visar a comunidade, o coletivo, onde a gente possa ajudar as pessoas. Então, quanto mais, né, se a gente consegue manter um estado assim, nós conseguimos estar num estado mais saudável mentalmente. E eu gostaria de que a gente se pergunta por que tantas pessoas estão adoecidas mentalmente, né? A Organização Mundial da Saúde tem um número que gira ao redor de 1 bilhão de pessoas com transtornos psicológicos. Por que tu acredita que esse número é tão grande, Lenice? Eu acredito que pela vida que nós temos hoje, né? Porque se nós formos analisar antigamente, né, os nossos ancestrais, e até não indo muito longe, nossos pais, nossos avós, nossos bisavós, eles tinham uma vida mais tranquila, né? Hoje nós temos uma rotina muito acelerada. A tecnologia, ao mesmo tempo que ela veio, né, como algo muito importante na nossa vida, ela também atrapalhou muito, né? Então as pessoas hoje, elas vivem numa correria constante e acabam... E ao mesmo tempo que elas estão mais conectadas, elas estão desconectadas, né? Porque o mundo virtual é uma conexão que não é real. Ilusória, né, na realidade, com certeza. E vamos partir aí, acho que a gente tem que falar, tem vários transtornos mentais, mas eu acho que os que mais afetam
o mundo e o Brasil especificamente é a ansiedade e a depressão. Gostaria que tu tocasses nesses dois pontos e fizesse a separação ou explicasse a diferença exata, porque acho que às vezes as pessoas elas têm essa dúvida: será que eu estou triste? Será que eu estou deprimido? Quando é que eu sei que a minha tristeza passou de uma tristeza normal para uma tristeza que eu preciso procurar um profissional para me ajudar? Ótima pergunta. Então, assim, ó, o que é a tristeza? A tristeza é um sentimento comum que nós temos, normal, da nossa vida, do nosso dia a dia, e é importante a gente entender que a tristeza ela faz parte, porque a tristeza, eu acredito que é um estado até reflexivo, porque quando nós pensamos, nós estamos tristes, é um momento que a gente revê muita coisa na nossa vida. A gente começa a se dar conta de algumas coisas e é uma oportunidade até de mudar algo, né? A tristeza vem um sentimento comum e geralmente ela tem uma causa, tá? Ela tem algo que aconteceu, alguma situação que aconteceu na minha vida e que me deixou triste, né? Uma das coisas que eu sempre falo muito para os meus pacientes, falo muito para as pessoas que eu convivo, é que a nossa vida, ela é um eletrocardiograma, né? Ela tem altos e baixos. A nossa vida, a gente nunca vai ter extrema felicidade nem extrema tristeza. A gente está sempre, né, com os picos. Onde está o segredo da nossa vida? Está em quando a gente está lá em cima, está tudo ótimo, mas quando a gente descer, a gente tem a capacidade de retornar novamente para o topo. Porque um eletrocardiograma linear, a pessoa está morta, né? Então é assim, então um estado de paz constante não vai existir. Por quê? Porque existe também a situação externa. E a situação externa a gente não tem controle na nossa vida. Então vai ter momentos de tristeza, vai ter momentos de alegria, vai ter momentos de bem-estar, de algo, né? E seria bom, não sei se tu concorda comigo, né? Eu como cristã me lembro agora daquela palavra que diz assim, ó, que diz: é bom que eu consiga trazer à mente aquilo que me traz esperança, né? Então seria bom que quando eu desço, eu consiga lembrar um pouquinho daquele momento que eu estava lá em cima, né? As coisas que eu vivi lá em cima, as coisas que me fazem sentir bem, as coisas que me fazem saber, olha, eu tenho uma família, eu tenho amigos, eu tô mal hoje, mas eu estava bem ontem, no mês passado, no ano passado, então é só um momento que vai passar. Exatamente. Então, neste momento, é bem isso, é da gente poder voltar e ver, né, às vezes reavaliar um pouquinho, poxa, olha só, tudo que eu já conquistei, tudo que eu tenho na minha vida, né, a questão da esperança. Ser grato, né? Ser grato pelas coisas e também assim, ó, a tristeza, ela não vai te dar aquela sensação de desesperança que nem a depressão dá. A tristeza, tu vai ficar triste, mas tu vai enxergar coisas boas igual, tu vai conseguir ver. Tu vai estar naquele momento mais triste, mais recolhido contigo, por isso que eu falo que é um estado muitas vezes de reflexão na nossa vida. E a depressão, sim, a depressão já é uma alteração química do nosso cérebro. Então, pode vir de uma tristeza profunda, onde a pessoa não conseguiu retornar novamente para o estado, né, de bem-estar, e ela seguiu naquela tristeza crônica, ela pode se transformar numa depressão. Às vezes também é um estresse muito forte que a pessoa teve, muito intenso, e isso acontece às vezes da gente perceber pessoas que sofreram alguma situação de vida bem complexa, uma doença, uma perda, e durante o processo elas conseguiram lidar muito bem, foram corajosas, foram fortes, mas elas viveram no limite sempre, porque era um estresse muito grande. Quando elas param e realmente as coisas começam a se resolver, elas caem em depressão. Isso é comum a gente ver. Então a depressão... Qual que é a explicação que a psicologia dá nesse sentido, assim? Porque é como se a pessoa esgotasse as suas forças, tipo, ela foi ao máximo que emocionalmente ela conseguia, e aí passou aquele momento que ela precisava estar ali presente, e é como se ela apagasse, o cérebro dela apagasse. Exatamente, é como se ela tivesse assim, eu vivi naquele período no automático, e a única solução que eu tinha era ser forte, então busquei forças de todos os lados,
para tentar, mas aí quando eu relaxo, né? E geralmente até as doenças físicas são assim, né? Quando a pessoa às vezes está no momento mais relaxado é que as doenças aparecem, devido a esse estresse às vezes que a gente se leva ao limite. Então é importante assim a gente falar um pouquinho dos sintomas da depressão, né? A depressão ela começa com uma falta de energia muito grande. As pessoas perdem ânimo, as pessoas perdem disposição para fazer as coisas. Ela tem um processo que se chama adedonia, que é a perda do prazer das coisas que tu mais gostava. Por exemplo, coisas que eu adorava fazer, aquilo já passa a não ter mais graça, eu já começo a não querer mais fazer. Tem uma alteração muitas vezes no sono, ou porque tem insônia, só que a insônia da depressão, é importante a gente trazer essa questão, é diferente da insônia da ansiedade. A insônia da depressão, a pessoa dorme, ela não tem dificuldade de iniciar o sono, ela consegue pegar no sono, só que ela vai acordar 3 horas da manhã e ela não vai mais conseguir dormir, ela vai ter uma dificuldade enorme de voltar a dormir. Ou ela tem uma hipersonia, que a gente diz, são pessoas que dormem muito, é um excesso de sono, que é como se fosse uma fuga, né? Eu dormindo, eu não estou, né, me dando conta do que está acontecendo na minha vida, então é uma fuga. A questão de apetite, então tem pessoas que perdem totalmente o apetite, emagrecem, tem pessoas que ao contrário, comem demais, né, acabam aumentando o peso. Então começa a já não querer mais fazer o que fazia, começa a se distanciar das coisas. E a depressão a gente tem 3 estágios, isso é muito importante a gente se dar conta. Tem o leve, o moderado e o grave. O leve, tu consegue ainda muito bem, se tu buscar ajuda, talvez com coisas mais naturais tu consegue melhorar, né? Que seja um exercício físico, uma alimentação mais saudável, uma busca de uma psicoterapia, né, uma ajuda de um psicólogo. Então tu consegue, né, voltar ao teu estado e melhorar. Se for moderada ou grave, tu já vai ter que ir imediatamente buscar a questão da medicação. A medicação é algo muito importante nesses casos, né? Muito importante mesmo, principalmente a questão da medicação de tratamento, né? Que a gente, aquelas medicações que realmente vão auxiliar e vão liberar as químicas, né, que estão faltando no teu cérebro, e a medicação vai liberar. Porém, uma coisa é muito importante a gente falar aqui, não é que eu seja contra a medicação, não sou, pelo contrário, sou a favor, e tem casos que a medicação é a alternativa, é o SOS, né? Só que a medicação ela vai resolver o sintoma, ela vai melhorar o que tu tá sentindo, mas ela não vai resolver a causa, a situação que causou a tua depressão. Por isso é muito importante, eu percebo assim, né, que às vezes a pessoa que entra em depressão, mas ela não tem a disposição, tipo assim, ela não gosta de lidar com os problemas, ela não gosta de lidar com os seus problemas, ou ela não quer, ou ela tem problemas antigos, vamos dizer assim, que foi o que levou ela à depressão, mas são problemas que ela não quer, vamos dizer, encarar de frente. Ela se apega à medicação e fica, não, eu tô bem, e não quer se desligar da medicação. Quando na verdade o ideal é que a pessoa comece a tomar o medicamento e vá para a psicoterapia tratar as causas a fundo do que foi que fez ela entrar nessa depressão. Exatamente, porque o que acontece? Ou tu vai ter que, se tu não fizer uma psicoterapia, que é uma ajuda que vai resolver, né, e que traz a questão muito forte do autoconhecimento, né, porque eu preciso me conhecer e entender o que me levou a isso. Quando eu começo a entender, realmente a me entender, a entender o próprio transtorno, tudo é muito mais fácil eu buscar essa cura. Porque senão a tendência de eu melhorar com a medicação, em algum momento eu diminuir, né, parar com essa medicação e voltar novamente, ser recorrente, é muito grande. Então isso acontece muito de pessoas, né, que voltaram, né, recorrente, por quê? Porque não buscaram esse tipo de tratamento psicoterápico.
E agora falando em relação à ansiedade, Lenice, que nós sabemos por dados que o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Por que nós chegamos nesse número de sermos apontados como o país mais ansioso do mundo? O Brasil é o país considerado hoje o líder mundial, né, em ansiedade. Então, assim, não existe uma causa hoje específica, mas nós temos algumas situações que acontecem no nosso país que têm levado as pessoas. Uma delas é a situação financeira, porque a gente está com alto índice de endividados no Brasil, né? Isso é fato. Então a situação financeira muitas vezes leva a isso. A questão também da segurança em termos de violência, né? Porque se a gente for analisar a pirâmide aquela, né, das necessidades que nós temos, né? Pirâmide de Maslow. A pirâmide, isso mesmo, de Maslow, a gente vai ver que as necessidades fisiológicas, elas são as básicas, né? E depois nós temos a necessidade de segurança. Muitas vezes a gente não tem as necessidades fisiológicas e nem as necessidades de segurança. Então isso é algo bastante complexo para um país que realmente... E também uma coisa que eu tenho... Além de tu ter que estar vivendo nessa, será que eu vou ter dinheiro para comer, será que eu vou ter dinheiro para alimentar os meus filhos, para pagar a conta da luz, da água, eu saio na rua, eu tenho que estar me cuidando porque eu não tenho segurança, será que eu vou ser assaltado, será que esse dinheirinho que eu juntei para pagar a minha conta, eu vou chegar em casa com ele ou eu vou perder ele no meio do caminho? Parece... brincadeira, mas é um estresse constante. É um estresse constante, principalmente nessas cidades maiores, né? Que essas pessoas não sabem, elas saem de manhã para trabalhar, elas não sabem se elas vão voltar, né? Então é algo bastante complexo. Outra coisa que nós temos muito que também é importante falar, a questão de medicação, tá? A medicação para esse tipo de transtorno, principalmente mental, é algo mais complexo do que uma medicação que tu toma para um problema físico, né? Tanto que uma medicação de tratamento, se tu vai tratar uma depressão, se tu vai tratar uma ansiedade, tu já vai levar algum tempo para fazer efeito, né? Geralmente o médico receita lá a medicação e tu começa a tomar, tu vai levar de 15 a 20 dias para começar a fazer efeito. Às vezes aquela medicação não vai dar certo, né? E tu vai ter que mudar a medicação. Então, tu imagina, mudou a medicação, vai ter que tomar outra e ainda quanto tempo tu leva. Depois tem a questão da dosagem, que a gente precisa acertar a dosagem, né? Então, a gente precisa cuidar também, o médico vai ter que acertar a dosagem. Então, demora bastante tempo para realmente a pessoa estabilizar. E às vezes a pessoa quer uma resposta rápida, só que não vai ter. Então, é bem importante a gente entender essa questão da medicação. O que acontece? As pessoas no Brasil, elas se automedicam. Tanto que se a gente for parar para analisar, vamos pegar aqui em Livramento e Rivera, nós temos dois países, né? Nós temos Uruguai e nós temos Brasil. Quantas farmácias nós temos em Santana do Livramento? Quantas farmácias nós temos em Rivera? E Rivera tem uma população maior do que Santana do Livramento. Então, vê o que é a cultura de um povo, né? Que vai atrás da medicação para tudo. E muitas vezes, esse tipo de medicação, utilizado sem um acompanhamento médico, ele acaba por não fazer efeito depois em algum momento que a pessoa realmente precisa ser tomado, né? Porque o corpo vicia, o corpo acostuma com aquilo, é mais difícil. Inclusive os remédios para dormir, né, que o pessoal se automedica. E a gente vê que esses remédios para dormir, eles deveriam ser utilizados temporariamente, né? A maioria deles deveria ser utilizada temporariamente. E eu acho que uma das razões pelo qual as pessoas não usam temporariamente também, nós voltamos para aquele assunto que falamos no início, que é porque as pessoas não abordam as causas. Então, se tu não consegue sanar a causa pelo qual tu está tendo uma insônia, tu continua tendo ela e te aferra no medicamento. Exatamente, daí eu quero uma resposta imediata. Eu quero algo que me alivie naquele momento. Então
Então a gente entra nos calmantes, né, que são os tarja pretas, os benzodiazepínicos, que são viciantes e que não tratam, né? Eles vão aliviar o sintoma no momento, mas passando o efeito, volta tudo novamente. Helenice, agora eu queria que tu falasse um pouco pra gente dessas formações que tu fez, porque eu acho interessante. Eu tô lançando um livro em novembro que se chama Eu Venci a Depressão, inclusive esse é um assunto que eu gosto muito. Eu comecei a fazer faculdade de psicologia em 2014, acabei parando, não terminei, depois fiz um curso de coach emocional humanizado com ênfase nas emoções. Agora estou fazendo um curso de terapeuta na FATEB da Bahia, que é especializado com ênfase para mulheres, né? E baseado mais assim nos princípios cristãos. E é uma área que me fascina, tenho feito alguns cursos na área de inteligência emocional e eu gostaria, tem uma parte do livro no final onde eu coloco a diferença de algumas, porque são muitas linhas, né? De algumas linhas para que as pessoas possam dizer assim, eu me identifico mais com essa, eu me identifico mais com aquela, porque uma coisa que eu incentivo muito as pessoas é que elas façam terapia. Eu acho que o autoconhecimento é algo essencial, é algo que nos ajuda, mesmo que tu não estejas passando, eu recomendo para todo mundo, se tu está passando por algum problema, principalmente, mas se tu não estás passando, para que esperar passar? Porque todos nós vamos passar por altos e baixos na vida. Então é algo que eu recomendo, porque quanto mais a gente se conhece, não é, melhor a gente pode lidar nas nossas relações interpessoais. Então eu gostaria que tu falasse dessas formações que tu fizeste, um pouquinho de cada uma, para que as pessoas soubessem, olha, de repente a gente vai ao longo do programa falar com outros psicólogos, falar com outras, mas de repente elas soubessem, eu me identifiquei com aquela linha que a Helenice falou, então talvez eu deva procurar a Helenice para conversar sobre o meu problema. Muito interessante, porque às vezes a gente vê pacientes ou pessoas até, né, conhecidas e que a gente conversa, que as pessoas falam, eu comecei terapia, mas eu não gostei, eu não achei, não me senti bem, ou a pessoa não falava, né, eu queria que falasse mais, sei lá o que, e às vezes é interessante ver a abordagem e a forma, porque daí... E ter coragem de mudar, não é? Exato. Eu mudei mais de 2, 3 vezes, porque eu começava e primeiro eu acho que tem que ter aquele feeling, né? Tu sentou na frente do psicólogo, tu tem que dizer assim, tem que sentir bem, entende? Tem que bater o santo, como a gente diz, né? Tem que ter aquela química, né? Tem que ter aquela química. Eu gostei dessa pessoa, eu me senti bem na frente dela, porque não é para qualquer pessoa que tu vai abrir os teus sentimentos, expor os teus problemas. Então começa por aí. Mas depois tu pode até gostar daquela pessoa, mas a abordagem, tu vê que não sei, tem alguma coisa que não fecha. E por isso que é importante, por isso que eu fiz questão de salientar ali no livro que existem várias técnicas e que se não deu certo com um, não é porque não deu certo com um que tu não vai conseguir fazer terapia. Não, tem outro estilo que pode ser o teu, é como, né, eu gosto de café com açúcar, de café sem açúcar, tem que procurar o teu estilo. Exatamente, buscar o seu estilo, né, e tem que ter essa relação terapeuta-paciente, é muito importante, essa conexão, uma conexão de confiança, né, no processo. Então assim, eu trabalho, né, eu sempre falo assim, eu trabalho de uma forma bastante eclética. Apesar das minhas formações, eu não sou uma pessoa muito radical, não, eu trabalho só com essa abordagem, eu vou trabalhar só com isso. Não, eu geralmente depende muito da situação e do paciente. Então, conforme é a situação, conforme é o paciente, eu trabalho com várias outras abordagens, que às vezes dá certo para aquela pessoa. Então eu sou uma pessoa... Eu particularmente acho que essa é a melhor forma, porque daí porque senão tu te limita. Eu trabalho com essa abordagem, aí chega aquele paciente que não gosta dessa abordagem, ou que o problema dele tu não vai conseguir abordar por essa forma. Agora, se tu diz assim, não, esse aqui eu vou pegar um pedacinho daqui de Gestalt, esse aqui de TCC, esse aqui o paciente, ele se sente
mais acolhida, eu acho, né? Porque cada problema você não consegue pegar um problema e colocar ele dentro de uma linha só, eu acho. Exatamente. E é aquela coisa, né? De ver a pessoa como um ser humano que está ali, integral, né? Como um todo, e tu vai... O principal objetivo do psicólogo, eu acho que é olhar para o paciente e pensar assim, ó, eu preciso ajudar essa pessoa. Eu vou fazer o melhor que eu posso para poder ajudar essa pessoa neste momento. E é bem por aí. Então, assim, eu sou uma profissional que busco muito a linha humanista, né? Eu tenho um contato um pouco maior do que algumas outras linhas com os pacientes, então eu procuro questionar, né? Abordar, falo mais, digamos assim, eu tenho uma troca maior durante o processo terapêutico. Isso já diferencia um pouquinho também das outras linhas. A TCC, então só para explicar um pouquinho, a terapia cognitiva comportamental é uma terapia que ela visa muito a questão cognitiva e comportamento. Então são os nossos pensamentos. Por quê? Porque os nossos pensamentos são responsáveis por gerar as emoções, o que nós sentimos. Então, de acordo com o que a gente pensa, a gente sente. E de acordo com o que a gente sente, a gente age, né? A gente se comporta. Então, tem todo aquele processo. Acontece uma situação que vem do externo, que eu não tenho controle. Essa situação vai gerar um pensamento. E esse pensamento vai gerar uma emoção, que vai gerar o comportamento. E da onde vêm esses pensamentos? Esses pensamentos, muitas vezes, né, vêm disfuncionais, que são das crenças que nós trazemos daí de lá da nossa vida pregressa e que vai sendo construída, né, porque nós nascemos e nós somos construídos. E tem algumas coisas, né, que vão ser boas e tem coisas que não vão ser tão boas assim, e a gente vai levar conosco. Depois da TCC, eu busquei a terapia dos esquemas. O que é a terapia dos esquemas? É como se fosse um complemento da TCC, ela está muito ligada, só que ela fala mais das emoções. Porque como a TCC é muito cognição, a terapia dos esquemas ela traz o nosso emocional e ela traz muito a forma de enfrentamento. Como é que a gente enfrenta as coisas, né? De acordo com o processo emocional que a gente também vinculou lá na nossa vida pregressa. Então nós temos a questão de como é que eu me enfrento. Às vezes eu sou daquelas pessoas que me tranco, né, que congelo, que não reajo, ou eu sou aquelas pessoas que fujo de situações às vezes, ou eu sou aquela pessoa que vou para a luta, que busco, daí eu vou lá, eu enfrento. Então a terapia dos esquemas ela traz muito essa questão, que é algo que auxilia muito e complementa a TCC. E a psicologia positiva, que é o que eu adoro, a psicologia positiva ela... Que é uma das últimas, eu diria, em termos de descoberta, assim, está mais em pauta, eu diria, é a neurociência e a terapia... A psicologia positiva. Psicologia positiva. Isso mesmo, a psicologia positiva foi desenvolvida por 2 psicólogos americanos que eles se basearam muito na questão assim, ao invés de tu olhar, é bem aquela analogia que nós fizemos, olhar o copo meio cheio, olhar meio vazio, olhar meio cheio, né? Às vezes a gente se detém muito nas coisas ruins e negativas que acontecem na nossa vida do que nas coisas boas. Então a psicologia positiva ela traz muito o contexto do significado de vida, do propósito, de eu conseguir ter as emoções positivas, de eu ver coisas boas, né? Tudo bem, reconhece que nós temos traumas, que nós temos situações, que nós temos problemas. Não desconhece isso, mas o foco da terapia é voltar mais para o lado do significado mesmo, do propósito e da que as pessoas possam viver melhores do que elas estão vivendo. E agora tu estás fazendo uma pós-graduação no que há de mais moderno na terapia, que é juntar a ciência com a psicologia, não é? A psicologia já é uma ciência, mas digamos juntar a medicina com a psicologia, digamos assim, que é a neurociência, né? A psicologia voltada para a neurociência. Isso foi uma coisa assim, ó, que
de uns anos para cá, né, e os cientistas têm descoberto mais coisas sobre a nossa mente, que era algo que, por mais que a gente estudasse, a gente estudava mais questão comportamental e não esquecia um pouquinho da nossa mente. A gente falava muito da questão do inconsciente, mas a gente não sabia muito bem como é que era esse processo. Então é muito interessante porque o nosso cérebro, ele é igual a qualquer outro órgão, né? Só que ele é algo muito mais complexo do que qualquer outro órgão, digamos assim. Ele tem a biologia e o sistema dele, então ele vai funcionar que nem uma maquininha. Então é algo bem importante, porque quando a gente começa a entender o funcionamento do nosso cérebro, o funcionamento da nossa mente, a gente começa a melhorar os nossos comportamentos, porque daí a gente descobre assim, ó, que nem tudo o que a nossa mente gravou durante uma vida é o correto, né? Por quê? Porque a gente começa a despertar em nós algo muito maior do que a nossa mente, que é o nosso eu. O nosso eu é a nossa consciência. É quando eu começo a ver e despertar do que é certo, o que é errado, né? O que é bom, o que é ruim. E aí eu começo a ver que nem sempre a historinha que a minha mente está contando é a verdadeira. É que talvez lá nos primórdios, né, os meus pais, na minha educação, eles me falavam isso. E eu gravei que aquilo era realmente certo. Quando eu começo a ter consciência, eu começo a ver... a gente chama de crenças limitantes. Crenças limitantes, exatamente. Daí a gente começa e a gente tem o poder daí. Porque o poder passa a estar nas nossas mãos, de melhorar esse tipo de coisa. Então é o que eu sempre falo, tudo bem, a gente tem todo o processo de evolução, né, de construção, mas quando a gente chega na adultez, que nós começamos a ter mais maturidade do nosso processo, e entender melhor, despertar mais a nossa consciência, daí a gente entra na questão da autorresponsabilidade muito forte, né? E como eu sou responsável pelo que eu faço, pelas escolhas. Se eu quero continuar vivendo assim, é uma escolha minha. Ou se eu quero melhorar e evoluir, também é uma escolha minha. E como é bom saber que a gente tem essa escolha hoje, né, Eunice? Porque se a gente olhar, foi tão grande a evolução, que se a gente olhar para 30 anos atrás, a gente não tinha toda esse leque de terapias, vamos dizer, a gente não tinha neurociência, a gente não tinha essa consciência de crenças limitantes. Então, como é bom saber que hoje a gente tem uma possibilidade que a gente não tinha alguns anos atrás em relação à nossa saúde emocional, mais do que tudo, não só mental, mas emocional. Como eu posso tratar as minhas emoções? Exatamente. E tem um processo, né, que acontece a nível cerebral que se chama neuroplasticidade. O que é neuroplasticidade? É bem do plástico mesmo. Porque o plástico, quando esquenta, ele é moldável. E o nosso cérebro, a nossa mente, ela tem a capacidade de se moldar. Então, não é porque eu vivenciei daquela forma, que eu experimentei daquela forma, ou porque eu entendi daquela forma que vai seguir. Eu tenho a capacidade de mudar o meu cérebro, né? Então, traz muito essa questão, a neuroplasticidade. E como é que a gente faz isso? Mudando os nossos hábitos. Às vezes a gente está acostumado a viver de uma forma e a gente faz tudo do mesmo jeito. E às vezes coisas simples. O nosso cérebro tem a capacidade de se moldar. Então eu escovo os dentes, por exemplo, sempre com uma mão. Né? Já é automático. Já vou lá, já coloco, passa na escova e daí já começo a escovar. E sempre do mesmo jeito. Daqui um pouco eu posso tentar escovar com a outra mão. Eu estou desenvolvendo outro lado do cérebro, eu estou desenvolvendo outras coisas. Às vezes de tu sair, eu faço sempre o mesmo trajeto, vou sempre pelo mesmo lugar, daqui um pouco começa a mudar isso, vou mudar o trajeto, vou ver outras coisas, vou ter oportunidade. Então a gente tem essa capacidade de abrir um pouquinho mais a nossa mente e modificá-la. Bom, a gente está caminhando para o final da nossa entrevista, não sei se gostarias de deixar algo específico sobre isso, depois eu vou querer que tu fale, eu sei que tu está fazendo um trabalho aí de
de Sim. liderança, com as lideranças de algumas empresas da nossa cidade. Mas não sei se, primeiro, antes de falar sobre esse teu trabalho específico, não sei se tu queres fechar esse nosso tema. Eu quero deixar, também falar só um pouquinho, que no fim a gente falou, mas não falou, e é algo que, como nós somos o líder mundial, é muito importante a gente falar dessa questão, que é a questão da ansiedade. Então, assim, a ansiedade hoje é algo que tem, assim, é quase que generalizada, né? Então é importante a gente entender, a ansiedade, ela está totalmente linkada com a questão do medo, tá? Geralmente tu vai a fundo quando as pessoas despertam uma crise de ansiedade ou de pânico, tu vai analisar, tá sempre um medo por trás disso, uma preocupação excessiva de algo. Então, assim, ó, o medo, ele é um sentimento normal e até um sentimento que nos ajuda muitas vezes a algo perigoso que aconteça na nossa vida. Então, ele nos livra de muitas coisas. Só que o medo excessivo, ele se torna patológico. Então, é isso que está acontecendo com as pessoas hoje em dia. Então, a ansiedade, ele é um pouco diferente dos sintomas da depressão, porque a ansiedade, ela vem mais da aceleração. Assim como a depressão, eu paro, eu tenho o cansaço, eu tenho a falta de energia, a ansiedade é o contrário. Às vezes eu tenho agitação, né? Eu tenho uma aceleração nos meus pensamentos, que eu não paro nunca de pensar. Aquele sistema de alerta constante, parece que está sempre alguma coisa ruim vai acontecer. E aí isso muitas vezes o corpo vai padecer, né? É um taquicardia, é uma respiração, né? As pessoas começam a faltar o ar, não conseguem respirar, tremores, e aí começa a questão de crise de ansiedade. E muitas vezes, né, por ser excessiva, transforma-se num pânico, porque o pânico é um medo da morte iminente, é a sensação de morte muito grande, é como se tu tivesse a sensação que tu vai morrer e muitas vezes é só a tua mente, porque tu tá muito bem, né, fisicamente não vai acontecer nada contigo. Então é importante a gente falar um pouquinho sobre isso. Qual o melhor tratamento para a ansiedade? Continua sendo terapia ou é terapia junto com medicação? Dependendo, daí vamos lá, né, leve, moderada e grave. Bom, se for leve, tem ainda alternativas naturais que a gente pode utilizar que possam ajudar, né? Mas em caso moderado e grave, a gente vai ter que buscar uma medicação, né, para auxiliar, sempre junto com o processo psicoterápico. Por quê? Porque eu preciso resolver as causas, eu preciso eliminar as causas para que os sintomas não apareçam mais, tá? E aí, assim, ó, eu acho que é importante, o que eu gostaria de finalizar e trazer muito para as pessoas é a questão, assim, ó, hoje existe, né, uma metodologia que se chama psiquiatria do estilo de vida, né? Eu sou muito adepta a isso. Então, se nós mudarmos os nossos hábitos e nosso estilo de vida, isso ajuda consideravelmente a nossa saúde mental. Então, tem 4 pontos que eu sempre falo, que eu considero os pilares, né? Primeiro lugar, o exercício físico, que às vezes as pessoas não falam, mas realmente o exercício físico ele transforma muitas vezes as situações, principalmente de ansiedade e depressão. Por quê? Porque é uma liberação natural da química do teu cérebro que tu vai encontrar no medicamento. Segundo lugar, a alimentação saudável, o tipo de alimento que tu come. Então vamos descascar mais e desembrulhar menos, né? A questão da alimentação saudável, dos industrializados, do próprio açúcar, né, que também é um malefício que nós temos, e a questão muito forte do sono, outro pilar essencial. E às vezes as pessoas acham que tá tudo bem, eu não dormi essa noite, tá tudo bem, eu recupero no final de semana. Não se recupera, sono atrasado não é recuperado, tá? Isso é uma coisa bem importante. O nosso sono, ele existe por um processo do nosso organismo, né, que é essencial. Por quê? Porque durante o momento que a gente dorme, é o momento em que o nosso cérebro tem a oportunidade de
trabalhar, né, guardando todas as informações que nós recebemos durante o dia, ele vai fazer as conexões corretas para que ele possa, né, se auto-regenerar e no outro dia a gente acorde bem e realmente volte a receber informações e a viver a nossa vida. Então o sono ele é primordial. Então se vocês estão com problema de sono, essa é uma dica, tá? Vão atrás para ver o que está acontecendo. E em quarto lugar é ter uma vida prazerosa. A gente precisa ter momentos de prazer, momentos de lazer, momentos que a gente faça algo que a gente gosta muito, né? A gente precisa sair dessa rotina. E uma coisa que eu sempre faço uma analogia assim, ó, a gente vive a nossa vida, né, cheio de informações, de preocupações, de situações que acontecem, isso vai formando como se fosse uma bomba, né? E nós precisamos dar vazão nessa bomba. Como é que nós conseguimos dar vazão nessa bomba com coisas benéficas, liberá-las e tudo está certo, tudo numa boa? Através do exercício físico, através da alimentação, através do sono, através de uma vida prazerosa, através da qualidade dos nossos relacionamentos, porque o ambiente também nos adoece, né? Então, quando tu fala de vida prazerosa, né? Eu converso com algumas pessoas, eu acho tão importante a pessoa, ela desenvolver um hobby, alguma coisa que ela goste, que seja só dela, porque os nossos relacionamentos são bons e são importantes, mas cada vez menos as pessoas têm tempo, as pessoas estão envolvidas na sua vida, e a gente tem que aprender a viver sozinho, né? A gente tem que aprender a gostar da nossa própria companhia. Então, sei lá, uma leitura, uma pintura, se você gosta de dança, se você gosta de teatro, se você, não sei, gosta de sair para caminhar na natureza, gosta de correr, gosta de nadar, uma coisa que seja só sua. E, tipo assim, eu vou agora fazer o que eu gosto. Ou por exemplo, eu liguei para 2 ou 3 amigas, ninguém quer fazer nada. Não tem problema, eu vou fazer o que eu gosto de fazer. Exatamente, exatamente. Então assim, ó, e isso vem muito da questão do autoconhecimento também e da gente entender que em primeiro lugar somos nós. Isso não é uma questão de egoísmo, isso é uma questão de amor próprio, né? É nós nos valorizarmos e buscarmos fazer o bem, o que é bem para nós. Então é bem como ela falou, é exatamente isso assim, ó. É fazer atividades que te dão prazer. Algumas vezes a atividade pode ser até no coletivo, mas que tu tenha o teu bem individual, né? Eu tô num grupo de ciclismo, eu tô num grupo de corrida, né? Ou eu faço uma porque eu quero. Ou eu faço uma pescaria, né? Ou às vezes eu vou pescar sozinho, né? Que eu tenha esses momentos de prazer, porque isso é como se é um desestresse, é um momento em que tu te libera. Dentro da psicologia positiva a gente chama de flow, que é aquele momento às vezes que é tão bom que a gente perde até a noção do tempo. Quando tu olha, meu Deus do céu, já são tal hora, nem me dei conta, porque estava tão bom que eu nem vi o tempo passar. Por exemplo, para mim o flow é entrevistar os meus convidados. Eu adoro esse momento. Exatamente, exatamente. Então o flow é a gente poder fazer algo, né, que nos beneficia, faz um bem enorme. Isso, então esse tipo de coisa é muito importante. A gente precisa ter esse estilo de vida saudável. A gente precisa dar vazão nessa bomba, que nem eu falei. Porque se a gente não der vazão nessa bomba com coisas boas, benéficas, a gente vai dar vazão com maléficas, que são o quê? Uma depressão, uma ansiedade, um AVC, um infarto, muitas vezes, né? Então acontece tudo isso. Então é muito importante a gente começar a mudar o nosso estilo de vida. Então tá, Helenice, eu quero agradecer a tua presença e antes de encerrar, eu quero que comentes um pouquinho conosco esse trabalho que tu estás fazendo, que eu achei tão interessante que tu comentou comigo a respeito desse trabalho que tu estás fazendo com as lideranças, em termos de liderança em algumas empresas aqui da cidade. Então assim, ó,
Eu tenho 26 anos de formada e tenho 26 anos de experiência dentro de empresas. Então, assim, desde que eu me formei, né, terminei o meu estágio de psicologia organizacional numa empresa, eles me contrataram e a minha vida começou muito pela área organizacional. Com o tempo que eu migrei um pouco para a clínica, mas nunca deixei a parte organizacional. Então, hoje, como eu estou focada mais no consultório do que fazer consultoria em empresas, eu faço um trabalho de desenvolvimento de líderes também dentro do consultório. A empresa me contrata, né, e eu monto um programa e eu atendo diretamente, e vou desenvolvendo eles nas questões bem práticas e diárias do dia a dia de um líder. Hoje eu faço consultoria, mas é para uma empresa só, que eu vou no local e faço também só desenvolvimento de líderes. Como a estrutura é muito maior, só as lideranças já me tomam o meu tempo, digamos assim. Mas eu vejo como algo muito importante. E esse mês de setembro eu tenho trabalhado com todas as pessoas que eu estou hoje, né, fazendo esse trabalho de liderança, mostrando a importância de um líder dentro da empresa a respeito da saúde mental. Por quê? Porque a maioria das pessoas não tem essa orientação e o líder, ele precisa ajudar, ele precisa acolher essas pessoas, porque a gente precisa desmistificar essa questão de que a saúde mental é besteira, de que a saúde mental não é importante, porque realmente ela é, porque quando ela ataca, muitas vezes ela se torna incapacitante. Então, quando chega nesse nível, é muito mais complicado a gente reverter a situação. Então, assim, que os líderes, né, que estão me ouvindo neste momento possam orientar, aconselhar e ajudar. Hoje nós temos também, é importante nós falarmos sobre o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, é uma instituição não governamental, né, que ajudam pessoas que estão em estado crítico, em algum momento, para orientar e para ouvir essas pessoas. Então tem um número que é 188, né, que as pessoas ligam e podem falar. Ou se não tem condições, nós temos a questão do CAPS na nossa cidade, se tem convênio, que busquem atrás dos seus convênios, que vão atrás de psicólogos, que vão atrás, mas que busquem orientação e ajuda sempre. Então tá, Elenice, eu quero te agradecer muito pela tua presença aqui, abrilhantando o nosso Saúde em Pauta. Quero agradecer aos nossos telespectadores por estarem conosco e até o nosso próximo vídeo, então, semana que vem. E eu que agradeço também, agradeço a oportunidade de estar aqui e assim, ó, me sinto muito grata por ter essa oportunidade de falar sobre esse tema, que as pessoas precisam muito de orientação e conhecimento. E eu me sinto grata, para mim é uma grata surpresa poder estar te entrevistando, porque a Elenice já foi minha psicóloga no momento em que eu passei por um momento difícil, né, Elenice? E é até bom que as pessoas possam ver como a gente supera momentos difíceis, né? A Elenice foi um suporte para mim no momento em que eu não estava bem, bastante deprimida, não queria trabalhar. E, bom, graças a Deus hoje eu estou aqui podendo, né, exercer a minha profissão, e alguma das pessoas que me ajudaram nessa caminhada para que eu pudesse retomar a minha vida profissional, entre elas estás tu. Eu te agradeço por isso e é um prazer para mim te receber aqui. Não, e isso é isso que eu falo, assim, porque dentro da psicologia é o que eu sempre digo assim, ó, não tem dinheiro que pague. Tem coisas que não tem dinheiro que pague, porque a emoção que a gente sente, a felicidade que a gente sente de ver as pessoas bem, as pessoas seguirem as suas vidas, as pessoas conseguirem progredir, isso é a melhor coisa, é o melhor salário, é o melhor dinheiro que tu pode receber, é o melhor pagamento. Com certeza. Fico muito feliz mesmo. E eu feliz de te receber aqui. Então tá, pessoal, muito obrigada e até o próximo vídeo.